Olá, bem-vindo à quinta aula da série de aulas dos 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes. Eu começo com uma pergunta. Como você sabe se a ajuda que você oferece para alguém é uma ajuda que de fato ajuda? Você já considerou que se a ajuda que você oferece gera dependência, tem um efeito negativo? Então, a aula de hoje está dentro do primeiro princípio dos 5. O primeiro princípio dos 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes para terapeutas e líderes. Então, o primeiro princípio é a compensação. Dentro da compensação, o assunto da aula de hoje é a arte da ajuda. Mas como assim a arte da ajuda? Bom, esse termo a arte da ajuda é do próprio Bert Hellinger, no livro As Ordens da Ajuda. Se você quiser saber mais, quiser uma referência bibliográfica, então você pode consultar o livro As Ordens da Ajuda, do Bert Hellinger. Então, ele menciona a arte da ajuda. E qual é a arte da ajuda? A arte da ajuda é a capacidade de reconhecer o limite do dar e receber. Então, a gente vai falar da arte da ajuda, e falar da arte da ajuda significa falar desse reconhecimento. E qual que é o limite do dar e receber? O limite do dar e receber tem a ver com a compensação equilibrada, que é dar o que se tem. Mas como assim alguém vai dar o que não tem? Quando você quer ajudar alguém, mas você não se ajudou antes, isso é dar o que não se tem. Quando você tenta ensinar algo, mas ainda não é uma verdade para você, isso é uma forma de tentar dar o que não se tem. Na questão, por exemplo, a aula de ontem, a aula 4, foi sobre aceitar os pais. Então, por exemplo, dar algum conselho sobre a relação com os pais, quando a própria pessoa por si mesma ainda nem começou a olhar com compaixão ou olhar com aceitação, isso seria um exemplo de dar o que não se tem. Então, dentro desse contexto da ajuda para terapeutas ou líder, então, os 5 princípios sistêmicos são uma postura interior. A série de aulas dos 5 princípios sistêmicos da ajuda vão abordar cada um dos princípios da ajuda. Então, eu preparei de 7 a 10 aulas sobre cada um dos princípios. A gente está no primeiro princípio. Está na quinta aula, ainda no primeiro princípio, que é a compensação equilibrada. E qual que é a aula de hoje? A arte da ajuda, que significa reconhecer o limite do dar e receber. Mas como que eu me conecto com isso? Bom, eu comecei a me interessar por autoconhecimento, primeiro em livros. A partir de 2003, eu lia o tempo todo. Só que eu percebi que não funcionava, não bastava ler. Eu precisava saber aplicar o que eu tinha lido. Não sei se já aconteceu com você. Me conta se já aconteceu com você. Você lê vários livros, você entende como as coisas funcionam ou deveriam funcionar, mas você percebe que não está mudando como você gostaria. Você percebe que tem um tema ali, uma dificuldade que continua. No meu caso, por mais que eu tivesse lido, se bem que eu nunca tinha lido sobre a mágoa, é que eu só fui sentir mesmo que mudou a mágoa, eu tinha feito uns 2 anos de terapia, e eu nem não sentia nada em relação à mudança da mágoa, ela continuava. E aí, quando eu fiz uma constelação, eu senti que uma grande parte dessa mágoa tinha sido liberada. Claro que eu precisei trabalhar outros temas ainda. E nesse processo eu fui aprendendo sobre esse reconhecimento das emoções e do que eu precisava fazer para estar mais em paz. Então, o que eu vou apresentar tem a ver com essa busca interior, tanto no sentido de reconhecer, e eu vou comentar isso. Por exemplo, já aconteceu com você de querer ajudar alguém que não quer ajuda? Eu já passei por isso. Por exemplo, alguém está perto de você e reclama de alguma coisa. Na minha experiência antes, eu achava que quando alguém estava reclamando de algo, essa pessoa estava pedindo ajuda. Mas, às vezes, as pessoas estão só comentando. Elas não estão pedindo ajuda. Elas estão só desabafando. Às vezes, elas estão
elas estão só buscando que alguém escute elas. Mas quando a gente tenta oferecer uma ajuda que não foi pedida, é como se a pessoa se sentisse desrespeitada. Então, olha a importância da escuta. Então, a arte da ajuda envolve a escuta empática. Você precisa escutar, além das palavras, escutar as emoções. Então, o fato de alguém estar perto de você reclamando, me fala se faz sentido. Se você, me conta nos comentários se você já passou por isso. Você ofereceu ajuda para alguém que estava reclamando de alguma coisa e a pessoa não gostou, ou ficou chateada com você, ou brigou com você. Você já passou por isso? Então, um ponto-chave é, para ajudar alguém, primeiro a gente precisa se ajudar. Isso é a compensação equilibrada. Parece óbvio, mas o fato de parecer óbvio não quer dizer que seja uma prática comum. Então, para ajudar o outro, se precisa se ajudar primeiro. E quando você se ajuda, um ponto importante é ter essa escuta emocional das suas próprias emoções. Quando você se escuta emocionalmente, você também escuta os outros. E é necessária essa escuta emocional. Então, um ponto-chave é reconhecer. Alguém reclamando não quer dizer que a pessoa pediu a sua ajuda ou a sua opinião. Então, a melhor coisa a fazer quando alguém está reclamando é só ouvir. E se você quiser praticar a empatia, exercitar a empatia, você pode falar do que ouviu. Simples assim. Olha que interessante, que simples e que poderoso. A melhor maneira de ajudar alguém que está reclamando perto de você é só repetir o que você ouviu. Sem julgamento, sem acrescentar nada. Sem dizer se é certo ou errado, ou se concordo ou não concordo. Tem um ponto-chave, né? Às vezes, tem pessoas que acham que elas têm que concordar ou discordar de tudo. Então, não importa o que elas ouçam, elas logo colocam depois concordo ou não concordo. E começa com um debate. Às vezes, o comentário é um comentário e não tem a ver com uma disputa, um exercício. Faz sentido? Então, querer ajudar alguém que não pediu ajuda, isso é um problema. Isso não é ajuda efetiva. Um segundo problema da ajuda é você ajudar mais do que a pessoa precisa, a ponto de gerar dependência. Faz sentido para você isso? Você já passou por isso, de se perceber ajudando alguém mais do que a pessoa precisava? E, por consequência desse excesso de ajuda, você gerou e alimentou a dependência? O efeito disso é negativo, porque você vai treinar a pessoa a depender de você e será que você vai ter disponibilidade, vai estar lá o tempo todo? Mas, às vezes, a sua intenção pode ser essa, gerar dependência. O efeito é negativo. E a terceira situação, pelo menos que eu percebia, no meu caso, é quando alguém se aproxima buscando algo, mas sem reciprocidade. Normalmente, quando eu estou nessa situação, a sensação é de desconforto ou de incômodo. E aí eu percebo que eu só me afasto. Mais uma reação emocional. Um ponto-chave é observar sempre as emoções. Aquilo que você sente, de alguma forma, é a pista para a verdade. Então, se alguém pede algo e você sente um desconforto, talvez seja um sinal, aí é interpretar qual o significado desse sinal, sobre que é necessário deixar a pessoa fazer a parte dela. Sabe aquela metáfora do ao invés de dar o peixe, ensinar a pescar? Então, a arte da ajuda, ela envolve esse reconhecimento de que é necessário, é importante, esse deixar que o outro faça parte dele. Então, seja o terapeuta com o seu cliente, o terapeuta não pode resolver os problemas do cliente. Por que não pode? Porque esse papel seria o terapeuta se colocando como maior. Um princípio, na visão sistêmica, dos princípios da ajuda, lembrando para quem chegou depois,
Essa de hoje é a 5ª aula dos 5 princípios dos atendimentos altamente eficazes. Aula 5, desde a aula 2, o assunto tem sido o primeiro princípio, que é a compensação equilibrada. Dentro da compensação equilibrada, então, o assunto é: para eu ajudar alguém, eu preciso me ajudar. E para eu ajudar alguém, eu preciso confirmar se de fato a pessoa precisa de ajuda e se nessa ajuda eu deixo a pessoa fazer a parte dela na ajuda. Na aula sobre cobrar pelo atendimento, o pagamento é a retribuição. Quando o cliente paga pelo serviço, ele está mostrando que ele de fato quer e ele de fato vai empenhar aquela energia, aquela intenção na mudança que ele deseja. Quando a gente faz, mas e quando o cliente ou alguém não pode pagar? É importante buscar uma forma de a pessoa poder retribuir de alguma forma. Eu já ouvi, por exemplo, de uma pessoa dizendo que eu ajudei tanto tal pessoa da família, eu ajudei tanto um vizinho, e no final ele se voltou contra mim. Você já passou por isso? Ou já ouviu alguém reclamando assim? Eu já ajudei tanto e a pessoa se voltou contra mim, que a pessoa é mal agradecida. Então, quando a gente faz demais pelo outro, o outro fica na posição de dívida, que é uma posição desconfortável. Pode ser que tenha pessoas que não achem desconfortável, mas no fundo, a posição de só receber é desconfortável. A gente precisa poder retribuir. A gente precisa criar oportunidades para retribuir. Quando a gente não retribui, existe um efeito de sentir em dívida. Então, no dar e receber, equilíbrio entre dar e receber é um dos 3 princípios sistêmicos, ou ordens do amor, da constelação sistêmica familiar. E dentro do dar e receber, entre iguais, é importante que haja igualdade. Entre pais e filhos, os pais são maiores, então os pais dão, os filhos recebem. Então, só nessa relação que não existe equilíbrio. Os pais deram a vida e não tem como os filhos retribuírem a vida. Então, só nessa relação. Quando numa relação entre iguais alguém faz demais pelo outro e não deixa espaço para o outro retribuir, ou o outro não pode ou não quer, normalmente essa relação vai ficar no nível de desgaste, no nível de insatisfação que não vai durar muito tempo ou vai durar com muito mal-estar. O que eu quero dizer com isso? É importante perceber a necessidade da compensação em todas as relações. A necessidade da compensação significa, se você vai ajudar alguém, você precisa deixar a pessoa fazer a parte dela. Isso se encaixa na metáfora do ensinar a pescar ao invés de dar o peixe. Nesse sentido, do ensinar a pescar ao invés de dar o peixe, significa, olha, tá aqui, você faz o movimento, ou seja, faz o movimento para você ter independência. Então, a arte da ajuda, a ajuda efetiva, envolve encontrar ou buscar uma forma de deixar a pessoa independente. Aí a questão é, qual é a ajuda que predomina? Você observa, por exemplo? Qual é a ajuda que predomina? O que é mais comum a forma de ajudar? É mais fácil ajudar dando peixe? É mais fácil ajudar ensinando a pescar? O dar o peixe na metáfora é uma coisa pontual. Você vai, tá aqui o dinheiro, tá aqui a comida. É mais pontual. Ensinar a pescar é ensinar, é um processo, né? Envolve mais tempo e energia. Talvez por isso se prefira dar o peixe. Mas a ideia da ajuda efetiva é sempre abrir espaço para que o outro possa aprender por ele. Então, dentro da arte da ajuda, qual é a arte da ajuda? O reconhecer o limite do dar e receber. Qual é o limite do dar e receber? É o limite que mantém equilíbrio.
Então, eu vou dar na medida que eu dou para mim mesmo. Ah, esse é um ponto-chave. Isso que eu falei aqui é o ponto-chave. Eu vou dar, eu vou ajudar na medida que eu ajudo a mim mesmo. Até tem uma versão melhor que essa, que eu vou falar daqui a pouco, que eu aprendi no networking, que é o dar infinito. Tem um livro chamado Infinite Giving. Então eu vou comentar isso daqui a pouco. Vou comentar agora, para depois não perder o assunto. O dar infinito, ou Infinite Giving, significa você faz por você, você cuida de você, você enche a sua xícara, aquilo que você transborda é o que você compartilha. Esse é o dar infinito. Você transborda na vida dos outros. Quando você dá tirando de você, isso é a escassez. Então, o dar infinito pressupõe que você está cuidando de você. Você está fazendo por você e, nessa medida, você ajuda os outros. Se você quiser ajudar os outros antes de se ajudar, quanto tempo isso vai durar? Outra metáfora, sabe o aviso no avião, que é em caso de despressurização da cabine, as máscaras vão cair, coloque primeiro a sua e depois da pessoa do seu lado. Ou o que isso quer dizer? Que você precisa estar consciente, colocando a sua máscara para poder ajudar a pessoa do lado. Se você tentar ajudar a pessoa, você desmaia. Então, um limite da ajuda é você reconhecer esse detalhe. Qual que é o detalhe? De você precisar ajudar na medida que você se ajuda e transbordar a ajuda. Ou seja, você faz por você e compartilha com outros. O problema do ajudar mais do que os outros precisam, alguém pode ver como abundância, generosidade, eu vou ajudar muito mais do que as pessoas precisem. Parece positivo, mas o efeito é gerar dependência. E aí, quando você não puder mais ajudar? Como ficam as pessoas que receberam uma ajuda em excesso? Ajudar na medida que as pessoas precisam é deixar que elas façam a parte delas. Que elas também busquem alternativas, por exemplo. Para quem chegou depois e contextualizar, essa é a aula 5 sobre a arte da ajuda, que tem a ver com reconhecer o limite do dar e receber. É uma aula 5 de uma série de 30 a 50 lives. Por que eu falo de 30 a 50 lives? Porque são 5 princípios sistêmicos. Hoje a gente está falando do princípio sistêmico da compensação equilibrada. Desde a aula 2 até a aula 9 ou 10 vai ser sobre a compensação. E dentro da compensação, a aula 5, o assunto é a arte da ajuda, que é reconhecer o limite do dar e receber. Então, se você não assistiu às outras aulas, você pode buscar, que elas estão disponíveis ainda, vão ficar disponíveis por pouco tempo. Você pode assistir tanto no Instagram, no meu perfil, rodrigo.constelasp, ou no YouTube, o canal é Constelasp. E também no LinkedIn, a transmissão está passando por lá também. Bom, então o limite da ajuda precisa ser ajudar na medida que as pessoas precisam, a pessoa que você quer ajudar precisa, e deixar ela fazer a parte dela. E não ajudar quem de fato precisaria. Um problema, então, de você ajudar no excesso é que você acaba não tendo disponibilidade para ajudar outras pessoas, por exemplo. Um outro problema na ajuda seria também impor uma ajuda sem empatia e justificar isso como amor. Uma experiência que eu tive na formação, num treinamento, então eu estava como aluno na formação em constelação. Eu fiz a formação em constelação em 2011 e 12. Na época eu ainda era funcionário público, eu estava no Exército, eu fiquei no Exército como oficial de carreira por quase 16, 17 anos. Meu último ano eu participei de uma missão de paz e quando eu voltei eu pedi demissão para trabalhar exclusivamente com desenvolvimento pessoal e profissional, que envolve essa parte de treinamento de liderança e o treinamento de inteligência emocional, soft skills, visão sistêmica.
Então, em 2011, 12, foi quando eu encontrei essa minha paixão, que para mim é uma vocação, trabalhar com autoconhecimento, trabalhar com inteligência emocional. E nesse momento que eu encontrei esse caminho, uma coisa que eu percebi foi que numa das aulas, é muito curioso, eu estava numa das aulas, acho que era o segundo módulo da formação, e tinha um colega na sala que sentou na cadeira da minha esquerda, assim. E eu senti desconfortável ali, não entendi por quê. Porque normalmente nas constelações naquela época, em 2011, eu não sentia muito. E aí, de repente, eu estava incomodado com a pessoa sentada do meu lado, mas por que eu estou incomodado? Aí eu nem quis saber de nada, perguntar nada ou comentar, eu só mudei de lugar. Isso foi uma sexta. No sábado de manhã, era a constelação dele. E por coincidência, ele me escolheu, ou a facilitadora me escolheu, para representar o irmão mais novo dele. E aí ele contou que o tema dele era a relação com o irmão mais novo. Então eu já estava no campo sentindo, eu já estava no papel de irmão mais novo, representando ele. Mas qual que era o tema dele? O irmão era viciado em drogas pesadas e aí naquela semana parece que ele precisou internar o irmão à força. E a constelação era essa relação. Normalmente eu não sentia muito nas constelações. Eu entrava para representar, mas não tinha muito, não sentia muito. Só que dessa vez eu senti um peso muito grande. Então, de fato, eu estava representando algo que tinha conexão comigo. Eu achei muito interessante essa intensidade de sensação. Eu senti um peso muito grande no corpo, eu fui abaixando e deitei. E a minha sensação é como se eu estivesse afundando no chão. Daí a facilitadora, quando a gente vê alguém deitado no chão, numa constelação, geralmente representa um falecido ou alguém que está seguindo um falecido. Então, quando eu deitei, é como se essa pessoa que eu representava estava nesse processo. A facilitadora colocou mais 2 representantes deitados do lado, como se fosse eu, enquanto representante desse irmão mais novo, estava seguindo aqueles 2. Quando ela fez esse movimento, eu senti que liberou alguma coisa. E eu pude levantar. Só que antes disso acontecer, esse irmão mais velho tentava se aproximar de mim e incomodava muito. Eu percebi que a forma dele de ajudar era uma forma de ajudar impondo. Por mais que era uma ajuda amorosa, ele queria ajudar por se importar, por gostar do irmão, mas a forma da ajuda estava vindo como uma imposição. É como se ele tivesse, esse irmão mais velho, estivesse se colocando num lugar de pai. Então, essa imposição gerava um mal-estar dentro desse irmão mais novo. Eu pude sentir isso como representante. Então, a minha experiência que eu estou compartilhando foi quando eu estava na formação em constelação familiar e eu na posição de representante. Eu tive muita empatia por esse irmão. Eu achei muito, muito interessante. Que esse irmão mais velho, ele queria ajudar, mas a forma dele de ajudar era uma forma autoritária, impondo. O efeito dessa ajuda autoritária trazia muito mal-estar. Quando, então, eu levantei, que eu senti que o peso estava liberado, por conta desse movimento de colocar 2 pessoas deitadas do lado, quando eu levantei, eu não fui para perto desse irmão mais velho. Tinha um segundo irmão, o irmão do meio. Eu fui para perto dele. A sensação é que esse irmão do meio tinha mais escuta, mais compreensão. E aí acabou a constelação. O módulo seguinte foi 3 meses depois, porque eram 3 dias a cada 3 meses. O intervalo é para dar tempo de processar tudo. Você faz 3 dias, o dia todo de constelação, você precisa de 3 meses. Pelo menos essa era a ideia, lá em 2011 e 12, para processar, digerir, encontrar outros temas. No módulo seguinte, eu perguntei para ele, e aí, como que foi com o seu irmão? Aí ele falou, você não vai adivinhar. Um dia à noite, eu estava andando por uma rua, esse meu irmão tinha fugido da clínica, ele me pegou na porrada. E foi isso. Eu comentei isso para enfatizar que, às vezes, a gente quer ajudar alguém da família que está numa condição que parece que precisa de ajuda, como nesse exemplo que eu dei, do irmão mais novo viciado em drogas, mas a forma de ajudar. É importante que a ajuda que a gente ofereça seja uma ajuda com escuta, uma ajuda empática.
O problema pode ser que muitas vezes a gente acha que se tiver empatia, o outro não vai querer ajuda ou não vai ouvir. Então, às vezes, é importante ter esse respeito pela escolha do outro. Por mais que ele... E não só o respeito, é perceber se de fato a pessoa pediu ajuda. É muito complicado, eu entendo que é muito complicado, que envolve sentimentos e tudo mais. Mas eu estou trazendo que, se você precisa ajudar alguém, é importante ter empatia pela pessoa. O que dificulta muitas vezes ter empatia pelo outro é a própria dificuldade da autoempatia. Se eu não lido bem com as minhas emoções, eu vou ter dificuldade de lidar com a emoção dos outros. E se eu tenho dificuldade de lidar com a emoção dos outros, eu vou ignorar, eu vou mudar de assunto, eu vou só fazer para resolver logo. Então, faz sentido isso que eu estou trazendo? Que é a importância de uma ajuda com empatia, que é uma ajuda que respeita o limite do outro. Qual é o limite do outro? Ele precisa pedir ajuda. Eu vou ajudar alguém que não quer ajuda, eu preciso respeitar, porque a pessoa tem um direito, tem... Bom, eu sei que isso pode ser questionável, mas em alguma medida eu preciso ter empatia. Claro, cada situação é uma situação. O que eu estou falando não é uma regra, é um princípio. Enquanto o princípio, você ajusta situação a situação. Então, como princípio, é importante ter a escuta e, em alguma medida, incluir o respeito à vontade do outro dentro daquilo que você acredita. É só isso. É mudar do impor a ajuda. Isso que eu estou me referindo a ajuda imposta. Você tem que fazer algo porque você tem responsabilidade pela pessoa e que, se você não fizer, algo pior pode acontecer. É nesse contexto. Então, nesse contexto de sentir que tem que impor a ajuda, é importante escutar. É importante demonstrar consideração pela pessoa. Aí vem a pergunta. Mas e se eu não consigo nem me escutar? Como que eu vou escutar o outro? O que você me diz? Como escutar o outro se você não se escuta? É possível? Por isso, é importante exercitar esse olhar para dentro. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, os órgãos do sentido, visão, olfato, paladar, audição, são os órgãos dos sentidos. Os órgãos dos sentidos são voltados para fora. Visão, audição, paladar, tato, voltados para fora. Vão captar informações do ambiente para nossa sobrevivência. Agora me diz, o que vai informar a gente sobre o mundo interno? O que informa a gente sobre o mundo interno são as nossas emoções. Só que, e aí, eu tenho uma tristeza. Como que eu lido com a minha tristeza? A maioria das pessoas lida com a tristeza fugindo dela. Já observou isso? Eu falo da tristeza e do medo e da raiva, porque são 3 emoções básicas que todo mundo tem. E que todo mundo, em alguma medida, não vou dizer todo mundo, mas que muitas pessoas, em alguma medida, evita contato com tristeza, medo e raiva. Evitar contato com a tristeza é que ela é uma dor. Eu tive uma frustração, tenho a tristeza. Eu associo que a tristeza é só pelo que aconteceu. Mas a tristeza é como se fosse o estado do meu eu emocional. O estado do meu eu emocional desde a minha infância. Então, se eu tenho uma tristeza que eu não cuidei, essa tristeza que eu não cuidei continua dentro de mim. Eu preciso cuidar para ela ser liberada. A tristeza é a emoção por trás do luto. O luto é a dor, que é a tristeza. É preciso dar o tempo do luto, o tempo da perda. A tristeza aparece sempre que tem uma perda, uma frustração, uma decepção. Quando se tem a aceitação por essa dor, ela tende a suavizar ao longo do tempo. Quando a gente quer controlar e não sentir, ela dura mais tempo.
Onde eu quero chegar com isso? Se você entender que a tristeza é uma emoção básica e que é comum ela estar nas famílias em alguma medida, como a tristeza está nas famílias, na forma de conflitos, na forma de separações, perdas, na forma de acontecimentos, de falecimentos, de vícios. Sempre que há um acontecimento marcante, é normal ter tristeza. Ou seja, a tristeza é uma emoção básica que fala sobre algo importante, que precisa ser cuidado. Então, quando vem a tristeza, você precisa lembrar de cuidar de você. Parece que a tristeza é pelo outro, e você quer cuidar do outro. Mas você precisa lembrar que para cuidar do outro, você tem que cuidar de você. E por que eu estou enfatizando a questão da tristeza? Porque você precisa cuidar da tristeza em você, porque a tristeza que você não cuida em você, você vai ver nos outros. E pode ser que você sinta muita vontade de ajudar os outros, porque a sua tristeza está sendo vista nos outros. Quando a gente ajuda os outros, existe um sentimento bom do ajudar, que tem a ver com a reciprocidade. Só que por mais que você ajude os outros, você também tem que se ajudar. Esse é o elemento-chave. É incluir na ajuda que você faz aos outros, a ajuda que você faz a si mesmo. Entende? Ou seja, é o cuidar do eu emocional, é olhar para a sua dor, é ter empatia pelas dores do passado, é virar uma chave. Virar a chave da seguinte forma: ao invés de ignorar uma dor e dizer que ela vai passar, você dá acolhimento a essa dor e diz para ela que ela é bem-vinda. Faz sentido? Bom, então a tristeza que não é aceita, para a gente evitar contato com a tristeza, é comum usar a raiva. Vou falar de novo. A raiva é uma emoção básica que a gente usa para evitar contato com a tristeza. Então, se eu quero lidar melhor, se eu percebo que tem uma tristeza acumulada, e a gente consegue ignorar a tristeza com muita facilidade. Por que eu tenho uma tristeza? Porque teve perdas, falecimentos, situações, frustrações na minha família, e qual família não teve? Só que a forma de lidar com esses acontecimentos vai dizer se a tristeza vai passar ou não. Só que aí eu só ignorei, acho que passou, porque o tempo passou e não estou me incomodando mais, mas a tristeza está em mim. E aí, como que eu lido? Como que eu faço com essa tristeza? Se eu continuo afastando essa tristeza, ela continua em mim. Aí vem a ansiedade, vem o estresse. Por quê? Eu estou mostrando que a ansiedade eu já estou sofrendo aqui. E eu acho que depois vai ficar melhor. Ou eu estou com medo de depois ficar pior. Então, existe um sofrimento, porque agora está ruim. Como que eu resolvo isso? Cuidando do agora. Só que aí eu tenho uma tristeza e todo mundo na minha família tem essa tristeza. Então ninguém fica próximo um do outro. Porque quando está muito próximo, briga. Então ficar longe fica melhor. Ou está longe, aí aproxima, briga, afasta, aproxima, briga, afasta e assim vai. Então muitas vezes os acontecimentos ou desentendimentos, eu estou trazendo um olhar que você pode perceber por você mesmo. Ó. Olhar que por trás das brigas, desentendimentos, tem uma tristeza que não foi cuidada. E é comum esperar que o outro cuide. E cobrar que o outro cuide. E ficar insatisfeito porque o outro não está cuidando. E aí, claro, o efeito é negativo. Porque quando alguém está cobrado, se sente cobrado, aí que a pessoa não faz mesmo. Ou faz de qualquer jeito. Ou seja, quando você... Falando dos problemas da ajuda, um deles é ajudar demais e gerar dependência. O outro é, por não olhar para a ajuda e estar ajudando demais não ajudar quem precisaria de fato. E um outro problema que eu listei é o impor a ajuda sem empatia. E ainda justificar que está fazendo isso por amor e que a pessoa vai entender depois. De novo, a questão é a empatia na hora da ajuda.
não é sobre não ajudar o outro, mas é ajudar com escuta. O que é ajudar com escuta? É ouvir a visão da pessoa, é ouvir se de fato ela precisa de ajuda, qual a ajuda a pessoa precisa, e às vezes é só estar disponível. E às vezes a ajuda que a pessoa precisa é isso, é saber que pode contar com você. Daí, como praticar? Como internalizar tudo isso? Porque a ideia das aulas é que elas tenham algo que você pode levar para você. E os 5 princípios sistêmicos, 2 atendimentos altamente eficazes para terapeutas e líderes. Lembrando que líder, se você lidera um, você já é líder. Líder não precisa liderar a multidão. Se você lidera um, você já é líder. Liderança é situacional. Em situações diferentes, você é líder. Num relacionamento de casal, ora um lidera, o outro lidera. São qualidades complementares. Então, dentro da liderança ou dentro da terapia, a forma de exercitar a compensação equilibrada ou exercitar a arte da ajuda em relação a reconhecer os limites, a questão chave é perceber como está com os seus pais. A relação com os nossos pais se desdobra nas relações que a gente tem com os outros. Então, o jeito que eu lido ou que eu penso a relação com meu pai e com a minha mãe é o jeito que eu tento replicar com as pessoas. Então, se não está em equilíbrio com eles, não vai estar com os outros. Tá, mas vamos entender então. Qual que é o equilíbrio? Aí são 3 princípios. São 3 princípios para você checar se você está em ordem, ou seja, se você está bem em relação a esse limite do dar e receber. Em relação aos seus pais, você precisa se colocar na posição de receber. Ah, mas e quando eles não podem dar e os pais que ficam cobrando e pedindo? É uma questão de postura interna. A postura interna é se colocar como na posição de receber em relação aos pais. O que é esse receber? É receber o que está disponível. Na verdade, a gente já recebeu a vida. A ideia do dar e receber na relação com os pais é que a gente recebeu a vida. E a vida não tem preço, não tem como retribuir a vida. Ah, mas então eu vou retribuir de alguma forma. Então, você pode fazer o que você tiver vontade, mas a ideia-chave é ter uma postura de receber. Postura de receber a vida. Recebeu a vida e uma postura de receber, que é uma postura de ser pequeno em relação aos pais. Que é uma postura de olhar para os pais como certos, como eles são dentro das escolhas deles. Então, quando você tem essa postura de ser pequeno, de no dar e receber, estar na posição do receber, de aceitar e respeitar eles como certo, independente das escolhas deles, quando você consegue sentir que isso flui na sua vida, isso é uma pista, é uma evidência de que você está no equilíbrio entre o dar e receber. Ou seja, é o coração que indica os limites da ajuda. Então, tudo isso é para chegar nesse ponto, que você precisa ouvir o que você sente e se guiar pelo que você sente. E, claro, isso em equilíbrio entre mente e coração, mas a mente servindo ao coração. Então, para recapitular e fechar, essa foi a 5ª aula sobre a arte da ajuda, que a arte da ajuda é reconhecer os limites do dar e receber. Essa aula tem a ver com um dos 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes. Qual que é esse princípio? A compensação equilibrada. Então, desde a aula 2 até a aula 9 ou 10, vão ser aulas focadas só nesse primeiro princípio. A partir da aula 10 ou 11, a gente já vai falar do 2º princípio dos atendimentos altamente eficazes, que são as ordens da ajuda. Se você quiser indicação de livros para ler sobre esses assuntos, um deles é Como se tornar um líder servidor, do James C. Hunter, As ordens da ajuda, As ordens do sucesso, e tem A simetria oculta do amor, do Bert Hellinger. Essas são as indicações que eu menciono sempre ao final de cada live. Bom, é isso, eu fico por aqui, obrigado por ter assistido e acompanha que vai ter conteúdos sobre os 5 princípios nas próximas semanas. Começou essa e vai seguir até a aula 40, 50, vamos ver até onde a gente chega. Até mais.